Olá pessoal, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui e hoje nós vamos falar de probióticos e prebióticos, tá? São duas coisas diferentes. Eu selecionei aqui um material, onde é um artigo científico, onde eu tô lendo aqui para a gente poder entender um pouco melhor sobre nutracêuticos e prebióticos e probióticos, tá? Diferença básica, afinal de contas, ele emagrece, não emagrece? Qual seria a função do probiótico, né? E aí o prebiótico eu vou explicar para vocês aqui a diferença nesse vídeo, tá? Probióticos são micro-organismos vivos, tá? São aquelas bactérias que compõem a flora intestinal, mas são aquelas bactérias que a gente chama do bem, que trazem benefícios e não mal, não causam doença, por exemplo, como diarreia, constipação e a sua ausência, né? Você tendo uma flora intestinal reduzida, você pode apresentar vários sintomas, dentre eles, como por exemplo, constipação e aquela sensação de estufamento, né? De estômago alto. Inclusive, tem algumas pessoas que colocam aí que emagrece, por exemplo, com a questão da utilização de probióticos, mas na verdade esse não é o objetivo. O que acontece é que as pessoas acabam reduzindo medidas, vamos dizer assim, porque o intestino ele começa a funcionar melhor, né? Porque a sua saúde intestinal está em dia, então você não tem aquele estufamento, aquele estômago alto, aquela barriga estufada, aquela barriga inchada. O seu intestino ele passa a funcionar melhor, a questão do trânsito intestinal, do fluxo intestinal, absorção de nutrientes, tudo isso melhora, tá? Então, probióticos já são os micro-organismos vivos que você utiliza para repor a flora intestinal, tá? Mediante algum problema, por exemplo, pode ser a utilização de antibiótico, né? Que aquele antibiótico acaba de forma não seletiva, eliminando também as bactérias boas do seu organismo. Você pode usar o probiótico para repor, pode ser porque você teve algum episódio de diarreia, algum problema relacionado a isso, tá? Ou porque está passando por alguns eventos rotineiros, constipação, dores abdominais, problemas gastrointestinais com frequência. Então, há muito a utilização e a prescrição de probióticos e prebióticos. O que seriam? Seria como se fosse uma suplementação para os micro-organismos, né, para as bactérias boas do seu intestino, né? Geralmente são carboidratos não absorvidos que acabam servindo como fonte de alimento, fonte de energia para esses micro-organismos que compõem a nossa flora intestinal. Muitos hoje, né, eu vou apresentar até algum para vocês aqui na imagem, por exemplo, o enoprobiótico, já contém os dois, tanto o probiótico quanto o prebiótico já na sua composição, e basicamente essa é a diferença. Emagrece? Não emagrece, né? Eu diria para você que não, mas ele traz para você vários benefícios gastrointestinal que vai manter, né, o seu sistema digestivo aí em dia. Então isso é probiótico ou prebiótico? Mais dúvidas, deixa aí a pergunta no Pergunte ao Farmacêutico, ok?